Hello, English students. Welcome to your English class number 25. Muito bem, bem-vindos à aula 25. Hoje nós temos uma revisão, tá? Teremos a nossa segunda revisão com a matéria desde a aula 14 até a aula 24. Então vamos passar bem rapidinho aí por tudo que nós vimos para tirar dúvidas, para relembrar, e a gente começa com algo muito importante que é a forma interrogativa e a forma negativa. Perfeito, então a gente começa aqui no slide número 2, né, slide number 2. Para a gente colocar uma frase na forma negativa ou interrogativa, primeiro a gente tem que analisar a frase. Então, o primeiro exemplo que a gente colocou aqui é usando um verbo to be ou um verbo modal. O que é verbo to be e o que é verbo modal? O verbo to be, no presente, ele é o am, is, you are. E os modais, os que a gente aprendeu até agora, é o can, could e o should. Tá? Então, a gente olha a frase. O primeiro verbo da frase é um desses. Porque muitas vezes uma frase pode ter dois verbos. O verbo que vem depois, o segundo verbo da frase, ele não é o principal da frase. O principal verbo é sempre o primeiro. Então, para a gente analisar a frase, a gente tem que ver qual que é o primeiro verbo, ok? Então, vamos lá. A gente tem com o verbo to be ou modal. Para a gente deixar uma frase negativa com o verbo to be ou modal, a gente só acrescenta o not depois desse verbo. Então fica I am not, né? I am not, you are not, he isn't ou is not, you cannot, we should not, we could not. Então a gente só coloca o not depois para deixar negativa. Ou tem também a forma contraída desses verbos com o not. O único verbo que não tem uma forma contraída com o not é o am, né, do verbo to be. Então, se eu quiser negar, por exemplo, dizer eu não sou, eu vou dizer I am not, tá? Mas se eu quero dizer ele não é, eu posso falar he isn't ou he is not. Então, é nesse sentido que a gente usa a forma negativa nos verbos to be e nos verbos modais. E a forma interrogativa? Eles também têm a mesma regra para o verbo to be e para o verbo modal. O que a gente faz? A gente pega o verbo e coloca na frente do sujeito. Então, basicamente, ele troca de lugar com o sujeito. Então, nós temos dois exemplos aqui. A primeira frase é They are working at night. Eles estão trabalhando à noite. Essa frase negativa fica They are not ou They aren't working at night. A forma interrogativa desse mesmo verbo, né, dessa mesma frase fica Are they working at night? Então, vocês viram que eu coloquei em vermelho aí tudo o que muda, né? Então, vocês têm que prestar atenção onde estava esse vermelho, o que foi acrescentado. O que é acrescentado eu sempre deixo com o vermelho em black, né? Em negrito. Então, aqui temos o Are they working at night? Porque a frase é They are working at night. Se eu quero perguntar, eu vou trocar o they e o are de lugar. Então, Are they working at night? Okay? Então, essa é a forma interrogativa. Para outro verbo com modal, tá? A gente colocou um exemplo com modal aqui também. A frase é You can play the guitar. Você sabe tocar guitarra, né? A negativa é You cannot ou You can't play the guitar. Você não sabe tocar guitarra. E a pergunta, você sabe tocar guitarra? Can you play the guitar? Então, o que eu fiz? Troquei o you e o can de lugar, né? Peguei o can e coloquei na frente do sujeito, que é o you. Can you play the guitar? Então, essa é a regra para a forma negativa e interrogativa com o verbo to be e modal. Aí nós temos uma frase simples no presente, que não tem verbo to be e não tem modal. Então, a frase que nós temos no exemplo é You play soccer well. Você joga bem futebol. Eu quero dizer, você não joga bem futebol. You don't play soccer well. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei o don't depois do sujeito. You don't play soccer well. Ok? Então, é só acrescentar o don't. Se fosse he, she, it, vocês lembram como que é? A gente coloca o doesn't, né? Que é o verbo, que é o negativo para a terceira pessoa. Então, fica doesn't. A pergunta, você joga futebol bem?
Do you play soccer well? Então, o que eu fiz? Coloquei o auxiliar para a pergunta ali, o do, tá? Então, do you play soccer well? É a mesma frase com o do na frente, tá? Então, o do é quando a gente faz pergunta no presente. Beleza? Seguindo em frente, vamos para os auxiliares. Nós temos o auxiliar will, que deixa a frase, né, o verbo no futuro, e o auxiliar would, que deixa o verbo no condicional. O condicional é quando o verbo termina em ia, né? Que aí fica faria, falaria, andaria, pensaria, diria, enfim. Aí nós temos um exemplo aqui. O exemplo que eu escolhi é com o auxiliar will, mas seria igual se a gente tivesse colocado o auxiliar would, tá? Eles têm a mesma regra. She will go to Japan. Ela irá para o Japão. Ela vai ir para o Japão. A negativa é só acrescentar um not depois do auxiliar ou transformar o auxiliar em negativo. She will not go to Japan ou will she go to Japan? Ok? Então, o negativo aqui do will fica won't, tá? E o negativo do would fica wouldn't, né? A gente acrescenta um N, apóstrofo e T, tá? No caso de would. Se a frase fosse She would go to Japan. Ela iria para o Japão. Aí, negativo ficaria She wouldn't go to Japan ou She would not go to Japan. Ela não iria para o Japão. E aí a pergunta ficaria Would she go to Japan? Então só trocar o auxiliar will pelo would, que aí vai deixar a frase na condicional ao invés de futuro. Aí se nós temos uma frase no passado, né? Por enquanto a gente estudou basicamente só os verbos regulares. A gente tem estudado toda semana um pouquinho de verbos irregulares, mas a nossa base maior são para verbos regulares, aqueles que terminam com ed no passado, né? Então a gente consegue identificar eles de maneira mais fácil. A frase que nós temos aqui é We studied yesterday. Nós estudamos ontem, né? Termina com ed. Só que essa frase aqui, o verbo original é study, né? Com Y e antes do Y vem uma consoante. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que tirar o Y e acrescentar IED quando for deixar no passado. Mas enfim, aqui quando a gente vai colocar a frase na negativa, que a gente usa um auxiliar, o verbo tem que voltar para a forma original. Ele não pode ficar como ele estava ali, studied. Por quê? Porque eu já estou usando o auxiliar didn't, que indica que a frase está no passado. Então, se eu já tenho um auxiliar indicando que a frase está no passado, o verbo tem que voltar para o presente. Então, o que eu faço numa frase negativa no passado? Eu vou usar o auxiliar didn't. E esse auxiliar é utilizado para todos os pronomes. I, you, he, she, it. Todo mundo é didn't, tá? E aí o verbo volta para o presente, fica o study e yesterday, né? Que é a continuação da frase, fica normal. Quando for uma pergunta, a gente vai usar o auxiliar did na frente do sujeito. Então, a gente coloca o did na frente do sujeito, o verbo continua na forma normal, né? O study, e aí a continuação da frase. Então, a negativa fica We didn't study yesterday. Nós não estudamos ontem. E a interrogativa fica Did we study yesterday? Nós estudamos ontem. Ok? Então, essa é só para dar uma lembradinha básica, porque a gente já estudou, né? Muito bem, nós temos aqui o slide número 3, com os pronomes que nós aprendemos aqui durante essas aulas, né? A gente tem o pronome do caso reto, que a gente viu lá desde o comecinho, quando a gente viu o verbo to be pela primeira vez, a gente viu esses pronomes no caso reto, né? Que é eu, você, ele, ela, nós, vós, e os pronomes oblíquos. Para lembrar, o que é pronome oblíquo? O pronome oblíquo é o pronome que vem depois do verbo. Então, eu ajudei-a. Eles falaram comigo. To me, with me. Vamos com eles, né? Então, sempre que o pronome vem depois do verbo, ele tem que mudar. Ele vai ficar com essa forma, tá bom? Muito bem. Aí, seguindo em frente aqui, nós temos os pronomes possessivos, né? Os pronomes possessivos, eles são aqueles que vêm depois da posse, né? Do objeto de posse que a gente fala, que é o substantivo da frase.
Então, por exemplo, aquela casa é minha. That house is mine. Minha casa é my house. A casa é minha. The house is mine. Então, o objeto de posse dessa frase, né, o substantivo é a casa, né, house. E aí, quando o pronome possessivo, quando o possessivo vem antes, é um artigo possessivo, my house. Quando vem depois, the house is mine, é um pronome possessivo, ok? Então, ele tem essas alterações aqui. Então, os pronomes possessivos, né, nós temos o mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Os pronomes oblíquos que a gente falou já é o me, you, him, her, it, our, us e them. E aí, por último, nós temos os pronomes reflexivos. Lembra que diz eu mesmo, nós mesmos, vocês mesmos. Se eles vêm acompanhados do by, significa sozinho, né? I want to do this by myself. Eu quero fazer isso sozinha, ok? Então, nós temos o myself, yourself, himself, herself, itself. Eu coloquei em vermelho aí porque para indicar que sempre no singular vai terminar com self e sempre no plural vai terminar com selves. Então, ourselves, nós mesmos, yourselves, vocês mesmos, themselves, eles mesmos. Ok? E aí eu coloquei algumas frases aqui para ficar mais fácil. Eu tenho o I know you love her. Eu sei que você a ama, né? Em português a gente tem que falar a ama. Muitas vezes, né, no dia a dia, sem pensar direito, a gente fala eu sei que você ama ela, mas falar assim é errado, né? Da mesma maneira que se eu falasse em inglês I know you love she, estaria errado. Então, a gente tem que usar I know you love her. Eu sei que você a ama. The decision is mine. A decisão é minha. Então, olha aí o pronome possessivo após o objeto de posse, né? Após o substantivo. Nesse caso, o substantivo é decision. Decision é decisão, né? Então, a decisão é de quem? É minha. Então, mine. Veio depois da decisão. É um pronome possessivo. Se fosse minha decisão, seria my decision. Mas a decisão é minha, fica the decision is mine. Muito bem. A próxima aqui é think about yourself. Pense em você mesmo, pense em si mesmo. Think about yourself. E, por último, o último exemplo aqui é we can do it by ourselves. Nós conseguimos, né? Nós podemos fazer isto sozinhos, né? O by acompanhando um pronome reflexivo significa sozinho, ok? Então, só para lembrar aí, rapidinho, os pronomes que nós aprendemos nessas últimas aulas. Seguindo em frente, nós temos o slide number 4, short answers e pronomes de tratamento. Short answers é muito simples, né? Acho que todo mundo pegou direitinho. Quando você faz uma pergunta em inglês, tem uma maneira rápida de responder, né? Que se chama short answer, que exatamente significa resposta curta. Então, como que a gente responde uma pergunta usando uma short answer? A gente vai responder utilizando o mesmo auxiliar que a pessoa utilizou para fazer a pergunta. Ou, se for verbo to be ou verbo modal, a gente vai utilizar o mesmo verbo to be e o modal para poder responder. Por exemplo, se me perguntarem assim, Are you Brazilian? Você é brasileira? Eu vou dizer com uma short answer, Yes, I am. Sim, eu sou, ou não, eu não sou. No, I'm not. Ok? Aqui no exemplo, a gente fez uma pergunta com do, né? Que é o tipo de pergunta básica, uma pergunta no presente. Do you speak English? Você fala inglês? Se eu for confirmar, eu vou falar yes, aí vou colocar uma vírgula, I, e aí o auxiliar que foi utilizado para fazer a pergunta, I do, né? Yes, I do. Se for negativo, eu vou falar no, vírgula, I don't. O do fica negativo, né? Ou I do not, ok? Então é assim sempre. Will you go? Você vai ir, né? Você irá? Yes, I will ou no, I won't. Did you do it? Você fez isso? Yes, I did. No, I didn't. Tá? Então, sempre baseado no auxiliar que foi feita a pergunta, que é feita a resposta. Perfeito? Legal. Então, os pronomes de tratamento aqui, nós temos o Mr., o Mrs., Miss, o outro que também se fala Miss, Sir, Madam ou Ma'am.
Então, basicamente, para todos os homens que a gente conhece o nome, que a gente fala, em inglês, quando você não tem muita intimidade com a pessoa, você chama a pessoa pelo sobrenome. Então, se você sabe o sobrenome, você vai chamar a pessoa de Mr. Fulano. Então, vamos supor que o nome de uma pessoa é Johnson. Então, seria Mr. Johnson. Então, homem é sempre Mr., tá? Se a gente sabe o nome dele, a gente sempre vai chamar de Mr. Independente se ele for velho, novo, casado, solteiro, sempre Mr. Mulher já tem uma diferença. Mulher é Mrs. quando ela é casada e é Miss quando ela é solteira. Tem uma outra forma que também se chama Miss, que é de senhora quando a gente não sabe se é solteira ou casada, mas a gente chama de Miss da mesma maneira, tá? Só vai diferenciar a escrita, ok? Então vocês vão ver aí que a escrita diferencia um pouquinho, então só pra... Isso no caso se for escrever um e-mail, alguma coisa assim. Sir, aí a gente chama Sir de senhor os homens que a gente não sabe o nome, também independente de ser casado, solteiro, jovem ou velho. Madame, aí é o que a gente chama as mulheres que nós não sabemos o nome, tá? Então é madame, né? Madam ou ma'am, ok? Não confundam com homem. Homem é man. Mulher, né, de madame é ma'am. Tem que juntar os lábios no final porque termina com a letra M, tá bom? Para não confundir as duas palavras. Seguindo em frente, vamos para o slide número 5. Nós temos os hobbies e os opposites, né? Então, esse aí eu não vou falar muito dele, eu só vou pedir para vocês darem uma lidinha para lembrar, né, o que que significa tudo, pra gente também não se estender muito nessa aula, porque senão vai ficar muita coisa. Então, isso aqui é mais vocabulário, vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Slide número 6, nós temos o vocabulário usado no telefone, então eu vou ler aqui rapidinho para vocês só em inglês, tá? Nós temos o hello, who am I speaking to? Can I talk to? Can I speak to? Speaking. Hold on a sec ou hang on a sec. She or he is not available right now. Would you like to leave a message? May I leave a message? I'll let him know or I let her know you called. Don't hang up. Don't hang up on me. Pick up the phone. Can I call you back? E aí temos uma coisa que colocamos aqui que não estava na aula, que é o busy line, né? Que é quando a linha está ocupada. Por exemplo, você pode explicar para um amigo, eu te liguei, mas a linha estava ocupada. I called you, but the line was busy. Tá? Então, busy line é linha ocupada, estava ocupado. Seguindo em frente, aqui nós temos others, other, another e também o very, o much e o a lot. Então, esse aí são palavras umas parecidas com as outras, né? Que nós temos algumas regras para utilizar cada uma delas. Então, basicamente, quando a gente usa o other, a gente pode usar para feminino, masculino, singular e plural. A única regra que existe para o other é depois do other ter que vir um substantivo. Então, é outro quê? Outra chance, outra pessoa, outro livro. Então, a gente tem que sempre colocar o other antes de um substantivo, tá? O others, ele só serve para plural. E ele já não pode ter um substantivo depois dele. Ele pode ter uma continuação, mas não um substantivo. O others a gente usa para se referir a algo que já foi falado, tá? E o another, ele vai significar mais um outro. E aí, dependendo da frase, pode ter um substantivo depois dele ou não. Ele não exige que tenha um substantivo, ok? Seguindo em frente, nós temos o very much, a lot, lots of e o many. Todos eles significam muito. Como que eu vou saber qual usar? Muito bem. Lembrando, se eu tenho um adjetivo, né, uma qualidade, eu quero falar que é muito alguma coisa, muito longe, muito alto, muito feio, muito bonito, muito esperto, qualquer coisa que seja muito, mais um adjetivo, eu vou usar o very. Very. É isso, very, tá? Então, pra a gente falar muito no singular, pode ser feminino ou masculino, tá? Mas no singular a gente vai usar o much.
Lembrando que a exceção é quando a gente tá falando um adjetivo depois, né? Muito bonito é very beautiful. Muito dinheiro é much money. Então, no singular, a gente vai falar much. Many já vai ser muitos ou muitas, né? A gente vai usar para o plural. Então, quando for plural, a gente vai usar o many. A lot of ou lots of normalmente vem no lugar do many ou do much. Ele é utilizado para situações mais informais. No trabalho, você não deve falar a lot of nem lots of. Mas entre amigos, em casa, você pode substituir o many ou o much por um deles. E o a lot, normalmente, a gente termina a frase com ele, né? Ah, isso acontece muito. This happens a lot. Ela fala muito. She speaks a lot. Então, a gente vai encerrar a frase com esse a lot, tá? Para dar uma ênfase em alguma dessas palavras. Muito bem, seguindo em frente. Eu falo muito bem muitas vezes, né, gente? Desculpa, eu não consigo me controlar. Nós temos aqui grocery items, meals e daily routines. Então, nós temos itens de mercado, né, grocery items, meals, refeições e daily routines, rotinas diárias. Então, são 3 assuntos aqui no mesmo slide. Muito vocabulário, né? Então, como a gente já viu isso, eu não vou me estender, tá? Eu só vou colocar aqui, falar um pouco das daily routines, porque tem algumas coisas que eu acrescentei aqui. Então, a gente tem o primeiro, que é to do the groceries, que é fazer as compras de mercado. To floss, que é passar fio dental. Deixa eu só arrumar aqui. To fold the clothes, dobrar as roupas. To pump the car, abastecer o carro. To tidy up ou clean up the house, é arrumar a casa. To read the newspaper, ler o jornal. To take the trash out, levar o lixo para fora, né? Tirar o lixo. To take a nap, tirar uma soneca. To shave é se barbear ou se depilar com lâminas. Então, eu vou depilar as pernas, eu vou falar I'll shave my legs. Agora, se a pessoa vai depilar, é um homem e ele vai fazer a barba, ele não precisa I will shave my beard. Ele pode falar I'll shave. Você já vai entender que ele vai fazer a barba. Ok? Belezinha? Let's go to slide number 9. Nós temos aqui os directions. Então, a gente aprendeu isso um dia desses, né? Vocês devem estar bem fresquinho na memória. Então, só para vocês lembrarem, dê uma lidinha, dá uma olhada aí no go ahead, siga em frente, go straight ahead, siga em frente toda a vida, né? Siga em frente direto, vira à direita, vira à esquerda, né? Turn right, turn left. E aí, it's near from, is behind of, is in front of. É importante que vocês tenham todo esse vocabulário. Os pontos de interesse também são bem interessantes, né? Legal, eu coloquei aqui os principais, não usei todos da aula. E aí, para você fazer as perguntas, né? Também é importante vocês saberem como faz a pergunta. Como eu chego em tal lugar? Qual é a distância? Existe tal coisa aqui perto? Então, muito importante, principalmente se você vai viajar para um lugar que você não conhece. Então, que você precisa pedir informações, ter esse vocabulário é imprescindível. E o último slide, o slide number 10, nós temos os principais verbos irregulares que nós vimos nas últimas aulas. Então, nas últimas aulas a gente tem colocado, né, normalmente 2 verbinhos por aula, e aí nós temos aí uma lista dos principais para vocês também estudarem, saber como que eles ficam no passado e qual é a tradução deles. Beleza? Então, gente, é isso aí, essa foi a nossa revisão. Na aula a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? A gente vai ler aquelas partes que eu pulei, mas é só para vocês relembrarem, dê uma olhadinha, dê uma estudada e façam um exercício. E nos falamos na aula ao vivo. Beijão, gente. Tchau, tchau.